aquilo que tinha comentado que a gente ia fazer na segunda-feira. Eu comentei que a gente ia ver como usar a segunda derivada para determinar a concavidade de uma concavidade de uma função. Lembrando que a gente viu que a concavidade... Peraí, deixa eu fazer um negócio aqui que eu vou ficar vendo ao vivo se o meu áudio está sendo transmitido ou não. Provavelmente eu vou esquecer de olhar em algum momento, mas ajuda. Então, lembrando que a gente viu sobre concavidade, a gente, o desenho de uma função ser côncava para cima ou côncava para baixo no intervalo, a gente usa a derivada para isso. Então, por exemplo, esse gráfico aqui, todos os pontos que vocês estão me escutando ainda? Aham. Uhum. Tá, mas estão me escutando um pouco pior, talvez, porque estava mais baixo, eu acho. Tá normal. Então eu tô paranoico. Então, quando a gente observa a reta tangente, o gráfico da função está acima das retas tangentes. Quando isso acontece no intervalo, a gente diz que a função é... Quando acontece a situação oposta, tipo assim, a concavidade é para baixo, ou seja, quando para todo o intervalo... Oi? Tá. Para todo ponto na região, quando você coloca a reta tangente, o gráfico da função fica abaixo da reta tangente. Então, esse aqui é o côncavo para cima, ou concavidade para cima, e essa aqui é a concavidade para baixo. Daí, o método que a gente usa para quando uma função côncava para cima ou côncava para baixo é usar a segunda derivada. Eu vou no enunciado. Bem mais rápido. Que eu tirei do Guidorize, tá? Vocês estão vendo bem a lousa ainda? Sim. Tá. Bacana. Então, se uma função tem a segunda derivada, a gente pode usar a segunda derivada para determinar a concavidade. Aí, o critério é esse. Se a segunda derivada é positiva no intervalo, então nesse intervalo a concavidade é para cima. Se a segunda derivada for negativa, então a concavidade é para baixo. Tá? Então vamos ver. A justificativa é relativamente simples. Vamos intervalo e só por questões, sei lá, psicológico. E vamos pertencente a... Então, nesse ponto P pertencente a B, só para fazer o cenário. Nossa, ficou bonitinho esse eixo. Que orgulho de mim.
Aqui está o pontinho P, aqui digamos que esteja aqui o A. O gráfico da função está aqui pairando no vazio. O que a gente quer fazer é mostrar que, uma vez que a gente considerar a reta tangente a esse, o gráfico vai estar todo para cima dessa reta tangente. Então, se a gente chama de T, o gráfico da função, a função que dá essa reta tangente, a gente chama essa expressão aqui. A gente lembra menos F no ponto é igual a ponto vezes menos o ponto. Então vai ser y igual a f de p mais f' vezes x. Então essa expressão aqui é o que a gente vai x, tá? Então essa aqui é a função. Nosso objetivo é, usando a hipótese, usando é positivo em todo ponto do intervalo, então em particular é positivo aqui também. A gente quer concluir que a concavidade está para cima, então a gente quer concluir que a gente gostaria de concluir que o gráfico da função de x seja maior que o gráfico da reta t de x para ter ainda tá saindo meus para todo x no intervalo, exceto possivelmente eu vou com esse linguagem que vai acontecer x em com um x diferente, tá? Porque é claro que no ponto, como é tangente ao gráfico, vai ser, mas tirando esse ponto, a função vai estar para cima. Então, tudo bem com o que a gente quer fazer? Eu estou sendo escutado? Tá. Ué. Ah, tá. Eu achei que estava com problema na conexão, desculpa. Deixa eu só ver se tem alguma coisa no chat. Não, ainda não tem nada no chat. Beleza. Então, para fazer isso, o truque muito maroto vai ser esse. Igual a função t de x, que é a função que dá a reta. Aí, se sempre positiva não, mas que ela é positiva, é diferente que está no intervalo. O que a gente vai ter mostrado é que acontece. A gente vai ter menos. Então, é o que a gente gostaria, porque eu passo esse tx, fica isso aqui.
Tá? Então, basta a gente mostrar que essa função marota, essa g, ela é positiva em pontos que não são o próprio P. Tá? Nota que no próprio P, então, observação. Quando a gente calcula isso aqui, é f de só que P de P é eu fazer isso aqui, ó. É igual. No lugar do x eu coloco menos P vezes f de P. Isso aqui vai ser zero. Então, T de P é o próprio f de P no ponto. Então, o que a gente vai é zero. Tá? Então, a G se anula no zero. Aí, até aqui tá tranquilo? Tá. Só quando você terminar essa parte, eu lembrei de uma dúvida. Melhor Tá você bom. terminar aí. Tá, anota para você não esquecer. Ah, então tá, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar essa função g e a gente vai derivar ela. Tá? A gente vai derivar ela de novo. Tá? O que vai acontecer? Então, a gente vai pegar a g e vai aparecer a segunda derivada. Eu falei errado. A derivada da g é a derivada dessa subtração aqui. Então vai ser t'. Só que quem é a derivada de t? Então, como negócio aqui, ó, f de mais f' de x vezes p, tá? Eu só expandi aqui a expressão da t. É esse número mais esse número vezes x menos esse número vezes p. Então, então lembra que isso aqui é um número, tá? É f de p, f' de p, x, f' de p vezes p. A única coisa aqui que é variável, a única coisa variável aqui é o x, o resto é constante. Então, quando a gente faz t, esse cara morre, esse aqui vai ficar só linha de p, tá? E esse aqui é uma constante, então vai morrer também. Então, essa derivada da função g que a gente montou, ela é exatamente menos. Tá legal? Bom, o truque agora é um pulo do gato muito bonito, tá? Eu acho, pelo menos. Porque agora a gente observa o seguinte, a hipótese posto, né? A gente tem isso de maior que zero para todo x que pertence. Esse f duas linhas, isso aqui é a mesma coisa linha de x e linha de novo, é a derivada da derivada. Então, isso está falando para a gente, essa informação, ela diz para a gente que a
f que vai na reta e que manda um x em aqui, ela é crescente, porque a primeira derivada dela é sempre positiva. Que a gente tinha visto isso, se a primeira derivada é sempre positiva, então significa que a sua função ela é crescente. Tá? Mas se essa função é crescente, significa o seguinte, se a gente tiver x maior do que, em particular, né? Se a gente tiver x maior do que p, pega um x que é maior do que p. Então, como a derivada é crescente, a gente vai ter o f maior f', tá? Só que, então, quando a gente faz a subtração, f' de x menos f' de p, tá? Mas quem é esse f' de x menos f' de p? A gente já viu isso. Da função g. Então, isso aqui está falando para a gente que se x é maior que p, então vamos fazer deixa eu diminuir esse. Eu estou muito moderno. Então, aqui está isso aqui, essa primeira parte do argumento está falando para a gente que para x maior do que p, a da g é positivo. Então, pelo que a gente tinha visto antes sobre o que a primeira derivada diz, isso fala para a gente que a função é crescente. Então, aqui a função g vai estar. Lembrem que aqui, ó, a g de. Então, de p em diante, ela tem que ser maior que zero. Beleza. Agora a gente volta no argumento aqui. Como essa função é crescente, se a gente pega um x que é menos a primeira derivada é crescente, o que a gente vai ter é que, que quando a gente faz a derivada, quando a gente aplica essa função, vai a ordem. Quando é crescente, você não muda a ordem do que está aqui. Você aplica a função. Caiu o áudio? Professor, Para mim tá muito também. eu vou mandar mensagem para ele. Antes de eu repetir a explicação, então, só para eu ter certeza. Até aqui estava o que a gente tinha feito, até essa parte aqui, que a derivada é positiva e aí é que está crescendo. Sim. Tá, bacana. Então,
Aqui a gente usou que é crescente e pegou um x maior que o p. Então a gente pegou, avaliou. Agora a gente vai. Então a gente vai pegar um x menor que o p. Como o x é menor que o p, e a primeira derivada. E a primeira. Opa! Não fui eu. E a primeira derivada. Tá. Como a primeira derivada é crescente, se a gente pega um x menor que o p e compara a derivada aqui e aqui, vai respeitar. Então vai ser f' de x menor que f' de p. Só que se a gente tem essa desigualdade, a gente subtrai o f' de p dos dois lados, ou seja, passa esse aqui para cá, faz isso aqui. A gente vai ter f' de x menos f' de p menor que zero. Só que essa expressão, mais uma vez, é a expressão da derivada de g. Então isso aqui está dizendo para a gente que a derivada de g em pontos menores do que p é negativa. Então, pelo critério que a gente viu antes, na segunda-feira, isso significa que a função é decrescente antes de p. Aí agora a gente para e analisa o que a gente tem. A função g em p, ela dá zero. Tá? Eu vou até fazer. Eu vou copiar isso aqui numa outra lousa. Eu sempre esqueço essa prova e quando eu tô lembro. Então, a função ela assume o valor zero. Então, para ela ser crescente depois de p, é porque se é maior que p, então g de x se o x é maior que o p. Agora, se a gente pega um... Vocês ainda estão me escutando? Ficou laranja aqui o sinal do Discord. Estamos. Ah, tá. Agora ficou verde. Porcaria. Se a gente pega x menor que p, aqui a função é decrescente. A g ela é decrescente. A g é decrescente. Então, inverte a ordem. Aqui é x menor que p, vai ficar g maior de p. O que faz sentido, porque se ela está decrescendo, e eu peguei um x menor que o p, então é porque antes ela estava maior, já que ela está decrescendo conforme chega perto de p. Então, quando é decrescente, troca a ordem, fica assim, mas isso aqui é zero. X é maior que zero, que é o que a gente queria mostrar. Que essa função g era sempre maior que zero. Sendo onde eu estava. Isso, porque fazendo isso... Opa. Esse negócio ser maior que zero significa que a f é maior que t de x. Então, no gráfico que a gente estava tentando desenhar, significa que a função ela pode ser toda louca, mas ela vai ser toda louca em cima do gráfico, com cavidade para cima. Se a gente pega esse argumento e aí faz ele no espelho, a gente mostra o B. Opa, amarelo no branco. Se a gente faz o mesmo argumento, só que trocando a ordem de todas as coisas, a gente vai, ou seja, se a segunda derivada é negativa, então a função
ela vai ter concavidade para baixo. Tá? Então, assim, as normas agora para determinar, para entender como que é o gráfico de uma função. Opa, vermelho. Bom. Derivada. Que é. E aí tem dois casos. Se a é maior que zero, então a função é crescer para cá, dá para até. Oi? Ah, tá, estão ouvindo. Acho que é assim. Ah, se a primeira derivada for negativa, então ela, a segunda diz para a gente se a é maior que zero. Então, concavidade para se a segunda é menor que zero, então concavidade para baixo. Isso é o básico, a gente vai ver uns outros truquezinhos para fazer com essas coisas. Antes de eu falar desses truquezinhos, problemas com a regra, digamos assim, com o que, como faz, o que faz. Pessoal? Tudo bem. Desculpa, eu não ouvi. Tá tudo bem por enquanto. Ah, tá. Então, o ferramental básico. Não consegui criar. Daí, tem umas outras, uns modos um pouco mais sofisticados de usar esses testes, que recebem até nome, tá? Aí, no caso, é o que o Stewart faz. Tem um negócio que chama teste, ele chama teste da primeira. Que a gente consegue usar para também determinar, por exemplo, máximos e mínimos. Tá? Já que isso, em certo sentido, está determinando crescimento e decrescimento. Tá? Então, teste da primeira derivada, é assim, você tem uma... Então, seja... Suponha que você tem uma f, uma função derivável, tá? No, todas as coisas boas que a gente tem, tá? Seja uma função então, um ponto ou é um ponto onde a função não é bonitinha, ou seja, onde ela não é derivável, ou onde a derivada dá zero, tá? Só lembrando. Então, a gente vai ter isso aqui, ó. Se é, menor que zero, e f' de é maior para x, c, então se ela troca de sinal de negativo para positivo, então f tem máximo local em C.
Ainda me escutam? Acho que sim. Espero que sim, pelo menos. Escutamos. A gente escuta. Ah, tá. Beleza, obrigado. Ah, e assim, é só pensar um pouco no que essa informação e essa informação dizem, para a gente concluir isso. Esse aqui é o cenário da demonstração anterior. Porque, ó, se aqui é o ponto crítico, aqui é o C. Antes de C, para valores menores que C, a derivada é negativa, isso significa que a função. Se depois a função está com derivada positiva, então ela é crescente. Então significa que então a função ela fez alguma coisa assim. Estava caindo, aí de repente começou a subir. Então aqui, justamente, eu escrevi ao contrário. Eu escrevi ao contrário. Eu escrevi em mínimo local. Então, a função ela estava caindo, decrescendo, e depois começou a crescer. Significa que nesse momento infinitesimal de respiro, ela atingiu um mínimo local. Tá? Então, é um jeito da gente determinar se é máximo ou mínimo, às vezes, sem fazer local, não absoluto, mas local, assim, imediato. Tá? Olhando a variação de sinal da primeira derivada. Daí, deixa eu copiar aqui a ordem de sinal. Se a gente tiver... Cara, isso não... Eu ia ganhar tanto... É triste. É positiva para valores anteriores ao ponto crítico. Negativa para valores maiores que o ponto crítico. Então, a F vai ter máximo local. Ela vai ter um máximo local, porque aí o desenho vai ser o espelho desse. Já que antes, como a derivada é positiva, a função está crescendo. Daí, no ponto crítico, algo acontece. Depois, a função, então, ela atingiu um máximo local. O C desse chamado teste da primeira derivada é que se f' não muda de então, se ela era negativa, continua negativa. Se era negativa antes do C, vai continuar sendo negativa depois do C. Ou se era positiva, vai continuar sendo positiva. Então, então C não é nem máximo nem mínimo. Então, não é mínimo. Só para ilustrar isso, nem mínimo local. Só para ilustrar isso, esse exemplo aqui, ó, a função que eu tinha pegado para vocês. E aí, quando a gente é 3x ao quadrado, a derivada,
Então, isso mostra para a gente crítico. Crítico. E observa o seguinte, se a gente pega um x menor do que e aplica na derivada, então a derivada desse vai ser 3. Não importa que isso aqui seja negativo, o x ao quadrado vai fazer ficar positivo. Então, a derivada ainda está positiva. A zero, então, em todo caso, a função está sempre crescente. Então, o gráfico da x, o gráfico dessa aqui, lembra que a derivada fala essa aqui. Essa função, o gráfico dela é um negócio que parece, é uma coisa... Então, ela está sempre crescendo, ela fica meio cansada um pouquinho depois, mas depois ela volta a acelerar. Mas ela está sempre crescendo. Então, esse ponto crítico, que é o zero, ele não é nem máximo nem mínimo. Tá? Uma ilustração aí do teste da primeira derivada. Legal? Problemas? Até aqui? Não. Beleza, então. Um outro teste que tem nome, gostam de dar nome. No teste anterior, a gente só usou coisas que a gente já sabia daqueles ingredientes básicos, tá? Só que os livros às vezes gostam de juntar essas coisas de um jeito pronto para dar uma regrinha, para você decorar, enfim. Mas o básico ainda é aquilo. Mas é bom saber as terminologias das coisas. O teste da segunda derivada, ele... A segunda derivada é contínua. No pontinho para isso aqui funcionar. Eu vou explicar por quê. Mas você pega a função e deriva. Deriva no C. Áudio, tá funcionando. Se a da função é zero, ou seja, é um ponto crítico, e a derivada é zero, nesse ponto, então, aí vem pelo menos, se não, tem um veterano de vocês que explicou a motivação física disso, de por que isso não é contra-intuitivo. Só que, para mim, que não tem intuição física, isso é contra-intuitivo. Porque a segunda derivada é positiva, com a primeira derivada dando zero, então a conclusão é que f tem... Esse mais aqui faz a gente achar que vai ser um máximo, mas é um mínimo. Tem um mínimo local em tá. E a segunda parte do teste, se a derivada é zero, a primeira derivada é zero, é negativa, então tem máximo local em si. A explicação desse negócio, tá? E por que a gente precisa supor que a segunda derivada é contínua. Tá? Bom, a segunda derivada sendo contínua em C,
significa que quando você está desenhando o gráfico da segunda derivada, perto do C, como aqui é maior que zero, então vamos pensar no caso da outra lousa. Quando a gente está próximo de zero por ser maior positivo, a função vai ser positiva lá perto. Tá? Então, ó, isso é até um resultado de uma conservação do sinal. A propriedade de função contínua. Se tem uma função contínua num ponto, aqui. Aqui é o Czinho. Aí, se a sua função é maior que zero, e ela é contínua no C, quando você vai fazer o gráfico dela, você tem que fazer sem tirar o lápis do papel. Então, não tem como... Oi? Estão me ouvindo? Sim. Sim. Tá aqui, deu um barulho estranho no meu fone, aí eu achei que, sei lá, tinha acontecido alguma coisa. Então, quando a gente vai desenhar o gráfico, vai ter uma região próxima que vai ter que estar maior que zero. Porque o único jeito de próximo aqui, é bem próximo, assim, arbitrariamente próximo, a função está menor ou igual que zero, eu dar um salto, e ela ia ser descontínua daí. Tá? Mas então, como que a gente usa isso nesse contexto? Então, a segunda derivada é maior que zero, no ponto. Então, como ela é contínua, tem uma região em torno do ponto, certo? Tal que, então, deixa eu escrever a verdade. A f de x, como em C é maior que zero, a f de x vai ter que ser maior que zero para x no intervalo. Fiquei mudo. Não fiquei não. Para x, no intervalo que contém C. Então, desenhar isso. Então, existe um intervalo em torno do C, tal que a segunda derivada é positiva. Só que a segunda derivada ser positiva significa que a concavidade é para cima. Então, nessa região, a função ela vai ter que estar assim. Tipo, todos os pontos que você pegar aqui, quando você fizer a reta tangente, o gráfico vai ter que estar acima da função. Está a graça? No próprio ponto C, a reta tangente a primeira derivada é zero. Então, nos outros, aqui, que se os intervalos, quando a gente fizer as retas tangentes, a função vai ter que estar para cima. Então, ela vai ter que ter um comportamento. Então, isso significa, por esse desenho, que a função... claro, esse desenho não justifica, mas ajuda a entender o porquê desse critério, tá? Não acho que fazer uma demonstração analítica disso ajudaria, mas acho que essa intuição de que, como em todos os outros pontos, a função vai ter que estar acima da reta tangente, então o formato do gráfico vai ter que ser esse. Então, o seu ponto C, em particular, é um mínimo local. Tá? E o mesmo argumento mostra que se tiver... que mostra o item B, tá? Porque aí você vai ter... você vai estar com uma situação assim.
e num certo intervalo todas as derivadas, as segundas derivadas vão ser negativas, indicando que a sua função é para baixo. Então tá com um negócio assim. Então esse ponto tem que ser um ponto. Tá legal? Então esse é o teste da segunda derivada. E aí, daqui em diante, eu vou até abrir aqui para a gente ver que eu acho que isso encerra do ponto de vista de teoria. Cadê? Cálculo. Vamos ver. Faltava teorema do valor médio, a gente viu. Aplicações a gente viu. Usa a derivada segunda no esboço de gráficos. A gente viu. Máximos e mínimos. Otimização é você encontrar máximos e mínimos em problemas específicos. Tá? Então, isso, pessoal, efetivamente encerra a parte de conteúdo da primeira parte do curso de cálculo. Olha só que emocionante. Quem diria? Professor, tem uma coisa que eu perdi ali, e aí eu acho que foi uma falta de atenção. Diga. Que eu não entendi como é que pode a primeira derivada ser zero e a segunda ser maior ou menor. A segunda derivada é uma derivação inteira. Se a Sim. primeira é zero, você derivando zero. Tá. Não, eu entendi o que você está querendo dizer. Só que, veja, eu estou sendo escutado ainda? Tá. Tá. Então, cuidado, que assim... droga, eu coloquei essa lousa no lugar errado. Tá. Aqui, eu vou dar, inclusive, do Stuart. Veja que, assim, quando a gente... É um cuidado. Pegar... Se isso aqui é... Então... Que, Não. não, É porque no exemplo, no negócio, você falou da primeira derivada ser zero e da segunda ser mostrar a segunda ser maior ou menor. Aí eu não entendi como é que então, mas é uma segunda derivada. Então, mas em geral, tá, não vai ter relação, porque assim, a segunda derivada, ela não é derivada em cima do valor que a função assume. Ela é em cima da regra da função. Então, o exemplo aqui, ó, talvez ajude, é o exemplo que tem do Stewart. Essa curva aqui, ó, x a 4 menos 4x ao cubo. Então, vamos ver. Quando a gente faz só chamar isso aqui de f de x. Quando a gente faz a derivada da função, quadrado, correto? Então, escrever assim,
Eu ainda estou sendo... Acho que eu estou. Não, estou sim. X ao quadrado menos 3x. Por que eu não deixo isso aqui, né? Assim, bem mais... Pronto. Concordam com isso? Sim. Tá, beleza. Então, nota que F, quando a gente faz a F' de 3, vai ser jogar 3 no lugar aqui do X e vai dar 0. Então 3 é um ponto crítico, tá bom? Mas aí quando a gente faz a F duas, então cuidado que a derivada é em cima da expressão e as raízes podem mudar. Sim. Acho que já ficou claro, talvez. Mas já. Agora como dois. Não, o que eu fiz aqui é 2. Então, questão. Mas tá. Isso, 12x, x menos 2. Nota que agora, quando a gente faz f, vai ser 3 menos 2 dá 1, 12 dá 35, que é maior que 0. Mas é uma intuição, assim, que é normal a gente olhar assim, mas Deus, de novo, a derivada de 0 é 0. Meio que, pelo menos assim, não é o que você falou. F de C eu não associei muito à expressão. Sim, aliás, talvez se tivesse falado do... Ok. Sim, mas foi uma boa pergunta, Você tinha outra dúvida que você tinha falado. Você anotou ela? Sim, é do... Não é uma dúvida tanto de exercício, é outra já... Acho que talvez seja de uma parte do conteúdo que tenha sido de uma conferência, não tenha chegado no momento certo e não tenha chegado a ver essa parte nos vídeos ainda. E essa coisa de algumas coisas de linearização. Tipo, no Sturt tem um dos exercícios que você passou no material complementar, que fala em contralinearização da função em A. Aí eu não entendi muito bem o que seria. Você lembra qual que é o número do material complementar? Era o 6 ou 5? Material 5. Você mandou, acho que eu nem vi um 6, nem tá, um 6. Perdido aqui. Mas é o 5. Esse é o 5, né? Aí, ó, esse 1-4. Que vai de 1 a 4. Aí embaixo. Aqui. Encontra a linearização da ln de x. De qual dessas? Não é nenhuma coisa objetiva. Eu não entendi muito bem o que... Então, acho que essa linearização seria contra a reta tangente. Exatamente. A reta tangente é a reta que é a função linear, por isso linearização, que melhor aproxima a função f nas proximidades do ponto A. Meu áudio caiu bem agora? Não caiu não. Não. Tá. Tá, não, é que... Acho que eu entendi. Mas aí é só realmente você encontrar é um outro jeito de você se referir à reta tangente. Mas aí agora você pensa nela como uma função linear que melhor aproxima a função. Esse negócio da função
em A seria tipo assim, que seria mais próxima para um valor de x igual a A, tipo, no caso dessa 2x igual a 1, ou esse A é outra coisa. Ó, eu posso fazer no extra? Tá, só fica mais um. Não, não, mas Não, tudo sempre, bem, eu só tô mais uma. ó, Esquece. tá, no item 2 a função ln de x, né? Acho que é. Aí, bom, então E no o aquidão ponto, é 1. o aquidão é 1. Então, o que a gente vai fazer é encontrar a reta tangente no ponto a igual a 1. Então, vou fazer aqui y menos ln de 1 igual a derivada vai ser 1, x menos 1. Então, olha que essa reta tangente, isso aqui é a equação de uma função linear, e quando a gente está próximo de a igual a 1, ela essencialmente se comporta como se fosse a própria função ln de x. Então, para efeitos práticos, aqui ela é como se fosse a mesma coisa. Essa é a ideia da linearização. Quando está longe, essa função que a gente pegou para linearizar ln de x perto de 1, ela não presta. Tá? Se eu quiser ver como que a função se comporta no 3, eu tenho que pegar a linearização em a igual a 3. Então seria... Aliás, deixa eu fazer assim. A y menos ln de a igual a 1 sobre a vezes x menos a. Então, ó, conforme a gente vai... olha que Tá, mágico. agora. A leitura de acordo com o ponto A que a gente coloca. Pô, massa, hein? Eu adoro GeoGebra. Ó, que da hora. Então, ela muda. Porque essa linearização ela só funciona para pontos que estão próximos do A que você pegou. Lá na frente, ela é outra coisa completamente biruta. Melhorou? Aham. Tá, então, tem mais alguma dúvida, você ou alguém? Eu não. Mais alguém? Eu acho que não. Então, pessoal, o que eu vou fazer, já que acabou o conteúdo da primeira parte? Eu vou, amanhã, mandar uma lista de exercícios sobre essa parte de esboço de gráfico, interpretação geométrica de primeira derivada, segunda derivada e tal. Na sexta, a gente tira umas dúvidas do que ficar dessas listas. E na semana que vem, na segunda-feira, talvez eu mande no domingo, tá? Eu vou mandar pelo e-mail da turma uns exercícios selecionados, tá? Feitos à mão, eu vou fazer bonitinho assim, não que vá servir como prova, não vai valer nota nem nada, mas vai ser digamos assim, um ensaio do que seria uma prova. E aí, para vocês fazerem ao longo da semana, tá? Aí na semana que vem a gente meio que eu vou dar um respiro para vocês sem reuniões. E aí vocês me enviam na sexta. Mas vocês podem mandar e-mail para tirar dúvidas, essas coisas assim, tá? Mas aí fica para vocês fazerem esse negócio e me enviarem no final da semana que vem. Aí eu olho, dou um feedback, aqui podia ter feito assim, aqui tá. Sem nota, sem nada, só para
para vocês se testarem e verem o quão vocês estão conseguindo se virar sozinhos. Beleza? Pode ser? Pode. Mais Tá uma ótimo. coisa. Professor, A última Ô, lista do material que você mandou foi quinto. Foi a sexta. Tem um MC6. Eu não recebi não, porque eu não tô achando em lugar nenhum no meu. Ninguém recebeu a MC6? eu recebi, só que por e-mail. Eu recebi também. Então vocês podem encaminhar para ele, talvez. Eu vou colocar esses materiais complementares todos no Discord. É isso que eu ia pedir para você colocar as listas ali nos textos úteis e o material Isso. complementar. Eu vou colocar tudo lá. Aí agora o João Marcos mandou uma mensagem. Professor, desculpe, lembrei agora, por que no teorema do valor médio a gente utiliza que a função deve ser derivável em um intervalo aberto? No caso, seria por que eu não estou falando derivada num intervalo fechado? Seria isso? Por que aberto? Ah, tá. Então, veja. Quando a gente fala quando a gente define a derivada, se eu soubesse desenhar aqui o trem. Quando define a derivada, a gente lembra que tem aqui um negócio tá aqui, aí a gente faz aquele negócio de fazer o ponto variar aqui, aí a gente vai puxando ele e também a gente vai puxando ele para tá? Então é um limite dos dois lados. Para falar de uma função, derivar uma função que está definida, cujo gráfico dela tem um formato assim, para eu derivar tá assim, para derivar uma função dessa forma, em certo sentido, a gente só vai pôr os pontinhos aqui, porque como é fechado aqui, não tem ponto para cá. E aí isso não vai usar a noção de limite, mas vai usar a noção de limite lateral. E aí você tem noção, existe a noção de derivada lateral também, só que para a maior parte dos casos que interessam, a função está aqui, né? Eu quero, em geral, a gente continua ela de algum jeito e deriva, mas assim, é mais técnico. Dá para você falar de derivada em pontos extremos, assim, em funções de intervalo fechado, mas em geral, mesmo em contextos mais avançados, não costuma ser fácil, tá? Porque meio que a ideia intuitiva da derivada é você equilibrar uma reta tangente, né? Então, como você está numa quina, meio que parte do problema, parte da ideia de equilibrar se perde. Mas é mais por isso. Porque você precisa ter pontinhos, você precisa ter coisas para cá para analisar a outra direção também, em certo sentido. Não sei se isso respondeu. João Marcos, né? Ele está digitando. Ah, sim, respondeu. Valeu. Eu que agradeço. Então tá, pessoal. Eu vou encerrar a gravação. E daqui a pouco ela vai estar no